Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos e amados irmãos, né? Vai aí o meu abraço a todo esse povão querido, essa gente querida, você aí de todos os estados do Brasil, você do Facebook, você do WhatsApp, você que está aí do outro lado do mundo, você da África, dos Estados Unidos, você da Europa, receba aí meu abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Queremos deixar aí uma palavra a toda esta gente querida. A palavra de Deus do livro de Jeremias, capítulo 42, versículo de número 6. A Bíblia diz assim: seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, e obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Queridos e amados irmãos, já fazia muito tempo que eu não gravava vídeo, né? Estou voltando agora a gravar os vídeos. Deixa eu dizer a todos vocês, interessante observar que muitas vezes as pessoas, elas carregam uma individualidade. Quando a palavra de Deus ela vem para corrigir, as pessoas falam: bom, isso aqui não é de Deus. Quando a palavra vem para beneficiar, opa, isso aqui é de Deus. Isso aí há muitos anos dentro de igreja, a gente vem observando e analisando esta regra que as pessoas seguem. Mas obedecer a Deus muitas vezes é pesado para as pessoas. Só que existe um detalhezinho também: a desobediência a Deus, ela causa terrível ruptura na vida daquele que desobedece. Pois o preço ele é muito alto para aquele que desobedece a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 29, quando o apóstolo Pedro, olhando ali diante daquela situação, ele disse que era mais importante obedecer a Deus do que os homens. Isso é interessante observar dentro das Escrituras Sagradas. Agora, quando a voz do Senhor ela vem, seja ela boa ou seja ela má, porque má quer dizer a voz do Senhor nunca foi má. Quando Deus fala uma coisa, é porque Ele está querendo o nosso bem. Quando Ele nos priva de alguma coisa, é porque Ele quer nos livrar de alguma coisa ou de consequências que possam ou que podem acontecer na nossa vida. Interessante analisar dentro das Escrituras Sagradas, olhando para esta passagem bíblica, nos dias de Josué, lá no capítulo 24, versículo de número 24, se você olhar, você vai ver que o povo naquele tempo seguiram os deuses dos amorreus. E Josué chegou à seguinte conclusão: falou: se vocês quiserem seguir os deuses dos amorreus, vocês podem servirem a ele, mas eu servirei ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Amados, como é importante obedecer à voz de Deus. Nós estamos vivendo, como Paulo, o apóstolo, disse na primeira carta aos crentes de Corinto, que no mundo há muitas vozes, e muitas pessoas estão impressionadas com muitas vozes. Nós estamos vivendo em um tempo que existem vozes de todos os tipos. Nunca vivemos um tempo de tanta mentira, de tanta coisa errada como os dias em que estamos vivendo hoje. E muitas vezes as pessoas não têm percepção em ouvir a voz de Deus, em obedecer a voz de Deus. E quando deixamos de obedecer a voz de Deus, nós caímos em consequências terríveis na nossa vida. Interessante observar dentro das Escrituras Sagradas, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos neste versículo de Jeremias 42, versículo 6, e nós encontramos ainda no versículo 13 do mesmo capítulo, que diz assim: mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedeceremos à voz do Senhor, então o que acontece? Acontece o seguinte, que o povo iria cair em situações terríveis, porque Deus não deixa passar. Pois esse tempo em que nós estamos vivendo, como está no livro de 1 Samuel, capítulo 15 e o 22, conhecido por muita gente,
que é melhor obedecer do que o sacrificar. Não adianta nada você jejuar, você orar, você estar na igreja, você louvar, você cantar, você virar piroleta, fazer o que você achar e não obedecer a Deus. Pois tudo que você está fazendo é inútil. Pois a Bíblia relata no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo de número 9: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominação. Porque desvia os ouvidos de ouvir a lei do Senhor. Pois hoje o que mais tem é isto. Pois as pessoas vivem do jeito que ela acha. Estamos vivendo em um tempo, amados, que as pessoas fazem o que querem, falam o que querem, vivem do jeito que querem, como se não tivesse uma disciplina, como que não tivesse nada. Estamos vivendo o mesmo tempo dos juízes, que cada um fazia o que achava certo, o que achava direito. Agora eu pergunto, a palavra de Deus só serve para caixinha de promessa? Que Deus é contigo, que Deus é com você, que Deus está aonde você estiver, Deus está. Opa, abre aspas aí. Não é em todos os lugares que você está que Deus está com você. Certo que Deus está em todos os lugares, mas Deus não está em lugares que você esteja se contaminando com o pecado. Pois quando a palavra de Deus, quando a Bíblia relata lá no livro de Atos, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 7, a Bíblia diz que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muitos números de discípulos, porque em grande parte dos sacerdotes, diz a palavra de Deus, que obedecia à fé pelo poder da palavra. Pois estamos vivendo em um tempo que a gramática se estende, a linha gramatical ela se estende. Todos os textos que vão ler, vamos usar aqui a exegese. Só que você não vê ninguém usando exegese na santidade, na pureza, numa vida santa, uma vida purificada para agradar a Deus, obedecer à voz do Senhor. Pois vemos, o que a gente vê são retaliações de todos os lados, em todos os âmbitos você vê as retaliações. Por quê? Porque falta a obediência à palavra. Pois a palavra de Deus ela é bem clara. Quando nós olhamos para o livro de Sofonias, lá no capítulo de número 3, o versículo 2, a Bíblia diz que o povo não obedeceu à voz do Senhor. E além de não obedecer, também não aceitou o castigo, mas Deus mandou o castigo, enviou o castigo. E diz a Bíblia que eles também não confiou no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. Você já imaginou? Primeira coisa, não obedeceu à voz do seu Deus, do Senhor. Não aceitou o castigo que Deus mandou sobre eles. Não confiou no Senhor. E além de tudo, não se aproximou do seu Deus. Agora você imagina bem, pois a Bíblia diz que naqueles dias, em Sofonias, capítulo de número 1, a Bíblia diz que o povo dizia que Deus não fazia nem bem nem mal. E Deus fez questão do povo perguntar por ele, e o povo nem por Deus o povo perguntava. Você já parou para imaginar que situação terrível que vivia o povo nos dias de Sofonias? Pois não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus e guardar a sua palavra, os seus mandamentos. Pois hoje vivemos em um tempo em que a palavra de Deus, ela tem sido divulgada de todos os lados. Você encontra pessoas pregando, todo mundo hoje é pregador.
Só que você vê, como você olha no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 7, a Bíblia relata que os homens desse tempo iriam aprender sempre, mas nunca iriam chegar ao conhecimento da verdade, porque corruptos de entendimento. E Paulo ainda cita no versículo 8, que assim como Janes e Jambres resistiram Moisés no deserto, estes também resistirão à verdade, porque são corruptos de entendimentos. Se a igreja voltasse os meus tempos atrás, estaria destituído todo esse grupo de pessoas, estariam destituídos do cristianismo, porque o cristianismo era rígido, mas Deus operava, Deus trabalhava, Deus agia, Deus manifestava o seu poder, algo extraordinário acontecia, porque o povo obedecia, tinha temor de Deus, como acontecia na igreja primitiva. Não só a primitiva, como a nossa igreja de tempos atrás, que eu vivi, foi a última regra que a igreja teve de todos os tempos. Porque hoje vivemos um cristianismo em que as pessoas, elas são modernizadas, as pessoas são praticamente adaptada com o mundo, não tem mudança, não tem transformação de vida, não tem libertação, não tem uma vida santa, uma vida pura, mas tem uma vida contaminada com o pecado. Infelizmente a realidade é esta, e nós estamos vivendo este tempo. Infelizmente não tem por onde fugir. O que adianta não obedecer a Deus, não obedecer a sua voz, não obedecer a sua palavra? O que adianta você carregar um título, carregar um nome, e não carregar a santidade de Deus, a pureza de Deus na sua vida? Pois são grandes os debates. Nós vivemos em um tempo em que todo mundo acha que é certo, em que todo mundo acha que é direito. Vive uma vida errada e acha que é direito, pois Agur citou isso no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 12, que há uma geração que apura os seus próprios olhos, mas nunca se lavou da sua imundícia, nunca saiu dos seus pecados, mas se acha puro, se acha santo, se acha merecedor. Você acha, mas não é. Pois a palavra de Deus, ela é bem clara. Pois quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Daniel, lá no capítulo 9, aquela visão, a Bíblia relata que, a Bíblia diz assim, não, no capítulo 9, versículo 10, e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para que andarmos nas suas leis, que deu por intermédio dos seus servos e profetas. Pois foi dado as leis do Senhor por intermédio dos seus servos e dos seus profetas. Pois infelizmente nós olhamos para isto. Agora vejamos bem, vivemos em um tempo em que dizem que o Espírito Santo, que as pessoas recebem o Espírito Santo, e que isso, e que aquilo outro, e que é cheio de Deus. Meus amados, não tem como. Pois em Atos capítulo 5 e 32, o apóstolo Pedro, ele disse, e nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu para aqueles que obedecem. Obedece a quem? Obedecem a Deus, obedece a sua palavra. Então quem não obedece a Deus, como que tem Espírito Santo? Ou é mentira isso aqui, não é verdade? Ou a palavra de Deus não é verdadeira, ou isso aqui, Atos 5 e 32, não é verdade. Pois o Espírito Santo é dado somente para quem obedece a Deus. Se não obedece a Deus, não tem como.
Lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 10, portanto obedecerá a voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos, os seus estatutos que ordeno hoje. Como que vamos fazer? É a palavra de Deus. E infelizmente vivemos esse tempo, pois quando as nações que o Senhor destruiu diante do povo de Israel, a Bíblia diz que assim também, ó povo de Israel, vocês vão perecer. Perecereis, porquanto vocês não quiseram obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Está lá no capítulo 8, versículo 20 do livro de Deuteronômio. Deus não ia deixar passar nem o povo de Israel por causa da sua desobediência. Deus é fiel com a sua palavra. Sua palavra é pura. E nós vivemos esse tempo, um tempo de guerra espiritual, um tempo de guerras espirituais. Mas eu estou aqui, você não é obrigado a obedecer esta palavra, você não é obrigado, mas fica ciente, se você não obedece a Deus, você está destituído do reino eterno que há de ser revelado, e que há de manifestar. Não estou falando o reino que Jesus pregou na terra, que fazemos parte desse reino, não estou falando de reino milenial também não. Por isso que vale a pena obedecer ao Senhor, obedecer a sua voz. Porque quando obedecemos ao Senhor, pode ter certeza que algo extraordinário Deus irá fazer na nossa vida. Pois quando trata de obediência, trata-se de diligência. Pois lá em Deuteronômio capítulo 11 e versículo de número 13, a Bíblia ainda relata: e será que diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, e amar ao Senhor de todo o vosso coração, e servir ao Senhor de todo o coração e de toda a vossa alma. Aí sim a história vai ser outra na nossa vida. Pois existe muitas pessoas que usam aquele refrão: oh, Deus nos chamou por cabeça e não por cauda. Mas a Bíblia diz que o Senhor porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não por baixo ou debaixo, tá? Mas isso o quê? Você vai estar assim se você obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que o Senhor te ordenou para guardar e cumprir. Caso contrário, você vai estar debaixo e você vai ser cauda, você não vai ser cabeça. Você está enganado, porque para ser cabeça e para estar em cima, tem que obedecer e guardar os mandamentos do Senhor. Está em Deuteronômio 28 e 13, ou é mentira isso aqui? Não é verdade. É a palavra de Deus. Então precisamos, dia após dias, guardar os mandamentos de Deus e a sua palavra, ouvir a sua voz, para que sejamos bem-aventurados. Infelizmente, amados, queridos, eu deixo claro a todos vocês, pois quando a palavra de Deus, ainda lá em Daniel capítulo 9, versículo 14, que diz assim: por isso o Senhor vingou sobre o mal e trouxe sobre nós. Agora você veja bem que, porque justo é o Senhor, o nosso Deus, em todas as suas obras. Deus é justo. Que fez? Pois não vamos obedecer a sua voz? Pois temos que obedecer. Obedecemos a sua voz, porque Deus é justo. Daniel capítulo 9, versículo 14. Pois a palavra de Deus, nesta oportunidade, ela te alcança com poder e com autoridade. Você pode viver na igreja, você pode ouvir pregações, você pode ouvir até o que estou dizendo aqui pregando. Se você não obedecer a Deus,
você pode ter certeza, sua vida é uma falência, sua vida é um fracasso, sua vida é uma vida de miséria. Você pode ouvir e se ostentar em palavras bonitas, em palavras que possam ser edificantes, mas se você não obedecer, não tem como você ter sucesso na sua vida. Deuteronômio 28 relata sobre as bênçãos e as maldições. Então você deve obedecer à voz do Senhor, que com certeza você será bem sucedido se você obedecer a Deus e a sua palavra. Que Deus abençoe você grandemente pelo Espírito Santo, e que você possa guardar esta palavra na sua vida, no seu coração, para a glória de Deus. Deus abençoe você em Cristo Jesus e um forte abraço. Amém.